Bom dia aí a todos. Espero que estejam passando bem aí de feriado final de semana. Apesar que estamos nisso daí já há 60 dias, né? Já não sabemos mais o que é feriado, que é final de semana, é dia de semana. Mas vamos lá, firme e forte na missão. Boa semana para vocês aí dentro do possível. Semana passada nós iniciamos a unidade 3, né, que é do segundo bimestre, unidade 3, sessão 1. Hoje a gente vai para a sessão 2. Nós falamos sobre o processo de organização, a importância, né, desse envolvimento dos gestores com a parte operacional, né? Percepção que nós temos que ter como gestão de como a gente consegue usar as ferramentas, as tecnologias e também as pessoas que estão envolvidas no processo. Muitas vezes a gente pensa nas atividades, né? Só que nós não temos nem ferramentas e nem pessoas para conseguir envolver nisso daí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tipologias de processos, no qual envolve os modelos que as empresas têm ou são já testados para utilizar aí no dia a dia. A aula é bem leve, é uma aula teoricamente até curta, tá? Se vocês tiverem perguntas aí, vocês vão interagindo aí comigo. Pode me interromper na hora que vocês precisarem, tá? CRA lá, Central de Relacionamento, continua o mesmo número. Se tiverem dúvida, podem me chamar aí pelo e-mail ou pelo WhatsApp. A disciplina vai ser até o final. Estamos chegando ao final, já na sessão 3.2, né? Estamos lá da metade do livro para frente de modelos de gestão. A gente aprendeu bastante coisa sobre tomadas de decisões. Uma disciplina que mostra a importância do gestor aí, principalmente vocês aí que são administradores. Isso daí nós falamos na aula passada, o que nós tivemos no primeiro bimestre. No segundo bimestre que nós estamos na unidade 3, falamos na aula passada sobre a organização. Vamos falar sobre processos aí, tecnologias, ferramentas de gestão na unidade 3.1 até a 3.4. No final lá nós vamos falar sobre coordenação e controle, tá? Uma parte mais efetiva que está relacionada no dia a dia da gestão aí, que é efetivamente pensar, né? Que é o planejamento lá, organizar essas tarefas, só que a gente precisa estar coordenando isso para dar certo. Por mais que nós tenha uma equipe que seja ativa, que faça os processos, tá? A gente sempre vai precisar estar coordenando, até para a gente ter, né, novas atividades, né? Aquele processo, a gente planeja, a gente envolve as pessoas, a gente traz uma relação ali de feedback e depois volta novamente ao planejamento, né? Então essa é a nossa vida e a nossa rotina aí nas atividades. Como eu falo, né? O administrador ele não tem nada para fazer, né? Ele só precisa fazer isso, ele precisa planejar o que vai ser feito na empresa inteira, organizar como que vai ser essas atividades, ter um feedback e fazer tudo de novo, né? Então, ele não tem um processo ali que fica preso, mas ele tem que todos os dias fazer essa atividade. Hoje nós vamos falar aí os tipos de processo e os aspectos da prática, tá? Dentro da organização. A aula de hoje ela vai trazer as características das atividades por tipos de empresa. Então, nós vamos pensar ali como que nós temos que fazer, como que nós temos que ter os funcionários com as características. Então, depende do tamanho da empresa, depende de algumas características, então nós vamos ter algumas funcionários por atividades, né? Então nós vamos ter ali essa relação do dia a dia. Vamos dar andamento aqui à aula de hoje.
Na primeira aula da unidade, né, sobre organização, processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendência, nós aprendemos sobre a atuação do gestor pelo processo da organização. Então, na aula passada, a gente entendeu, né, que para ter uma organização, a gente precisa colocar um processo no qual a gente consegue envolver a tecnologia que nós temos na empresa, buscar novas tecnologias e conseguir envolver as pessoas nesse processo, tá? Então, como gestão, a gente sempre tem que estar pensando o quê? Eu crio algo, tá? Então, faço o planejamento. Como que eu consigo criar a relação que as pessoas estejam envolvidas nesse processo? Então, nós temos que conseguir pensar nisso daí como gestão e interagir. Pessoal, isso é um processo muito complexo que a gente vai fazer de avaliação de pessoa para pessoa. Então, tá, eu tenho um grupo, né, que eu vou coordenar essas pessoas, eu vou ali passar os processos que precisam ser feitos para essas pessoas. O que acontece? Nós temos ali 5 pessoas que eu vou fazer a gestão. São 5 pessoas com características diferentes. Então, eu como administrador, como que eu vou abordar essas pessoas? É isso que eu sempre passo para vocês terem o entendimento e a percepção, tá? É claro que com o tempo você vai ficando um pouco mais cascudo, você vai aprendendo, você vai percebendo a forma que as pessoas agem, então você consegue analisando. Então eu faço um planejamento e tenho algumas ferramentas ali de tecnológicas que vão me auxiliar para eu tomar uma decisão. Então eu faço toda essa estrutura do que eu vou planejar, do que eu vou fazer, e no momento que eu vou envolver as pessoas, é que eu tenho que ter maior habilidade administrativa para uma entrega de resultado positivo. Então, na aula passada a gente falou sobre isso, né? A gente ter essa capacidade de evolução, de organizar essas atividades. Confesso que é a parte difícil da administração. A gente consegue pensar e planejar, a gente faz isso dentro de uma rotina, só que conseguir envolver as pessoas no nosso objetivo é um outro processo ali que você tem que trabalhar, ter bastante percepção, usar bastante o feeling ali nas suas atividades e realmente criar ferramentas de treinamento, de conseguir envolver as pessoas, ter muita habilidade com recursos humanos, tá? Essa parte de você conseguir interagir com maior habilidade possível, e isso tem um ponto, né? Que às vezes você pode ultrapassar, né? Porque tem que ter um limite, tem que ter um limite ali daquela relação humana e chefe e subordinado, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem essa atividade, né? Ah, ele é meu amigo, então ele me pediu, ele vai deixar mais 2, 3 dias, né? Então, na verdade, a gente tem que ter essa percepção administrativa desse limite aonde vai o processo de a gente ter uma boa relação, né, com as demandas que a gente entrega. É o nosso desafio aí na área de gestão. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre o processo de organização com mais detalhes, passando pela tipologia, né, que são os tipos de processo, e pelos aspectos da prática, com foco em modelagem do trabalho e amplitude de controle, tá? Então, nós vamos andar um pouquinho mais com esse processo da organização, só que com um pouquinho mais de detalhes. Então, na aula de hoje, ela traz um processo de percepção que na gestão nós vamos passar as coisas, né? Nós vamos criar, nós vamos planejar as atividades, tá? E a parte intermediária da pirâmide, ela vai fazer todo o processo de criar as atividades que vão ser feitas, vão fazer um processo mais burocrático, e a parte de baixo da pirâmide, ela vai fazer aquilo com mais detalhes ainda. Então, nós como gestão, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar as atividades, criar ferramentas para organizar essa atividade e criar ferramentas de controle.
nós não vamos ficar lá preocupado de como que está fazendo a atividade, tá? Isso daí são outras pessoas que vão estar fazendo esse tipo de atividade. É claro que a gente vai pedir feedbacks dessas, nós vamos criar ferramentas para controlar essas atividades para a gente conseguir tomar as novas decisões, tá? Então a gente desapega daquele processo de fazer, do ato burocrático de colocar lá e ter que fazer passo a passo, tá? A gente desapega disso e a gente cria situações para a gente estar conseguindo controlar essas atividades que são propostas, tá? Então essa é a ideia, isso é o dia a dia da gestão, tá? Porque às vezes quando a gente está no operacional tem aquele monte de detalhes, aquele monte de regras, várias coisas. O gestor, ele vai se desapegando disso daí. Vou dar um exemplo para vocês na atividade de aula, tá? Eu, com o processo de gestão, nós criamos que a semana passada os professores, eles precisavam dar uma atividade valendo 500 pontos. O que eu fiz? Eu só criei isso daí, eu planejei isso daí, tá? Para dissolver os pontos, né? Para os professores não deixarem tudo para o final. Então, os professores, eles estão fazendo essa atividade. Eu passei para eles como que tinha que ser, quais que eram as regras, quais que eram os prazos, e eles foram fazer, tá? Então, eu coloquei alguns detalhes e eles foram dar andamento nisso daí. Por quê? Porque são pessoas capacitadas para fazer atividade dentro das características das atividades deles. Em algum momento, tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar nos AVAs e vou verificar quais são as atividades que os professores estão passando. Aquela atividade é equivalente a 500 pontos? Professor, se você fizesse dessa forma, não ficaria melhor? Então, pessoal, na gestão é isso, tá? Nós criamos algo e as pessoas, elas vão operacionalizar essas atividades. É isso que a gente tem que aprender, tá? A gente, não adianta eu estar lá em cima na pirâmide e eu querer fazer as atividades burocráticas. Claro que nesse caso eu fiz, né? Porque eu estou aqui também na parte intermediária da pirâmide, que eu também tinha que fazer a operacionalização desse processo. Mas o que eu estou fazendo? Eu tenho aí, 30 professores abaixo de mim. Então, esses 29 professores eu vou confirmar, né? Eu vou criar algumas ferramentas de controle, ou vou fazer por amostragem essa avaliação, ou vou olhar um por um para melhorar esse processo e assim por diante. Então, dentro das empresas, é assim que funciona. Eu vou criar um novo produto, eu vou criar um novo serviço, tá? Eu vou criar um serviço dentro de um supermercado. Então, eu crio isso daí, eu passo para a gerência, né, como que ele deve ser feito, e eles vão efetivamente criar o passo a passo burocrático daquilo, tá? Então, eu dou a ideia, aí eles vão me passar as informações, nós vamos fazer dessa forma, a gente discute processos de como que aquilo lá deve ser feito e depois as pessoas operacionais elas vão fazer, tá? Então você vê que os negócios eles são organizados, tá? Volto a falar, se você não organiza as atividades, por mais simples que ela seja, ela acaba dando choque e criando transtorno. Vocês imaginam se não tivesse uma rotina num supermercado de reposição de mercadoria, como seria, né? Precisa ter o horário, precisa ter quais são as pessoas que vão fazer, em qual corredor vai ser feito. Só tudo isso é feito o quê? Um planejamento dentro do processo ali do dia a dia, tá? Para que os gestores possam executar os planos resultantes do processo de planejamento, é necessário organizar os recursos. Por Maximiano, comenta que organizar é um processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização dos planos, tá? Então, o organizar é o quê? Eu vou pegar, né, dentro dos processos, eu vou criar estruturas que facilitam a realização dos planos, tá? Então, quando eu coloco lá, diretor, gerente, operacional, o que eu estou fazendo? Eu estou criando estruturas para as atividades.
Então, quando eu crio departamentos, quando eu crio financeiro, quando eu crio marketing, quando eu crio vendas, são todas estruturas. Ah, professor, isso daí é o básico do básico dentro de uma empresa, né? Quando a gente está falando de uma empresa que já é com uma empresa de porte de médio para grande, né? E quando nós falamos de uma empresa pequena que tem 3 funcionários, nós precisamos também criar essa estrutura que facilite a realização das atividades, dos planos. Também a gente precisa. Então, a gente precisa ter a estrutura. Então, amanhã eu vou começar uma empresa e tem 2 funcionários. Eu preciso ter essa estrutura. Quem que vai fazer o financeiro? Quem que vai fazer vendas? Quem que vai cuidar do estoque? Tá? Porque os departamentos, eles existem. Indiferente se a empresa é de 2 pessoas, se é de 1 pessoa, se é de 10 pessoas, se é de 1.000 pessoas. Então, a gente precisa o quê? Conseguir organizar as atividades indiferente do tamanho. Tá? E quem que vai fazer isso daí? Sempre vai ser a gestão. Tá? Então, eu vou criar as estruturas, tá? Para facilitar os processos. Então, eu tenho empresas que têm 30 estruturas, eu tenho empresa que tem 4 estruturas. Então, todas as estruturas vão ser baseadas no quê? Numa relação de entrega de resultado que o administrador entenda que aquilo seja mais positivo, tá? Alguns entendem que quanto mais você diminui essas estruturas, é mais fácil para trabalhar, porque você acaba tendo mais estruturas, né, montadas, e outros preferem que a cadeia seja de poucas estruturas, por exemplo, departamento financeiro uma, vendas outra, por quê? Aí ele consegue, né, gerenciar, passa aquela informação para o gerente e ele entende que o resto da cadeia vai estar recebendo essas informações. Como está muito dinâmico o processo, tá? Então, nós temos estruturas dentro de estruturas, nós temos empresas com estruturas, depende do departamento, ele é muito segmentado, ele tem várias pequenas estruturas, então nós temos muitas coisas acontecendo hoje dentro das empresas, tá? Não, antigamente, né, nós tínhamos as estruturas muito marcadas, né, então nós íamos lá numa empresa, sabíamos quem ia atender, nós tínhamos toda essa percepção da empresa. Hoje é mais difícil isso porque o processo ficou muito dinâmico, né? Nós temos uma movimentação dos processos bastante grandes dentro das empresas. O resultado do processo de organização é o ordenamento das partes do todo conforme os critérios da estrutura. Algumas das decisões envolvidas com o processo de organização referem-se a definir a divisão do trabalho, atribuir as responsabilidades às pessoas e determinar os mecanismos de comunicação e coordenação, tá? Então, vou mostrar a figura no próximo slide. O que essa estruturação faz dentro das empresas? As estruturações, elas trazem o quê? A facilitação da comunicação, que quando eu falo a gente conseguir fazer gestão de pessoas, quem consegue se comunicar melhor, consegue um melhor resultado das pessoas, tá? Então, a comunicação, ela entrou num critério de quem consegue fazer isso melhor, vai entregar o melhor resultado. E também consegue ali, né, fazer uma coordenação melhor. Então, professor, existe uma mágica de como que deve ser feita essa organização? Isso vai depender de cada gestor, né? Então, cada gestor que vai fazer e vai determinar como que deve ser a sua estrutura, como que ele se sente melhor. Ele se sente melhor tendo menos pessoas para ele fazer a comunicação e confiar nessas pessoas? Quando isso acontece é mais fácil? Quando nós temos profissionais muito capacitados abaixo da gente. Então, nós temos vários funcionários capacitados, fica muito mais fácil eu criar uma estrutura que eu passo para esses funcionários, né? E eles vão passar adiante aquela informação que foi delegada, tá? Agora, quando nós temos uma equipe que você entende ainda que ela não está no ponto certo, o que nós fazemos? Nós diminuímos o poder, né, das cadeias e a gente começa a avançar a comunicação, né, cada vez mais para baixo da pirâmide. Só que isso
demanda muita energia, né? Porque você começa a tratar com muitas pessoas, problemas diferentes, situações diferentes, e você vai muito no operacional, na tarefa mesmo, né? E aí você acaba não tendo energia para fazer outras atividades. Então, o ideal é o quê? Que a gente tenha pessoas responsáveis, né? Que a gente consiga delegar essas atividades. Quando a gente começa a fazer o processo lá de cima da pirâmide até lá embaixo, fica muito difícil, né? É um problema ali que você tem todos os dias com a parte operacional. Você acaba não tendo tempo de fazer planejamento de novas coisas. É o gestor esgotado, né? Porque ele tem que pensar na atividade e chegar ao ponto de executar, né? Nas empresas pequenas acontece isso, porque elas demoram para crescer. Fica alguns anos tentando crescer, porque a pessoa ela tem que pensar no que ela tem que fazer, ela tem que operacionalizar essas atividades e ela tem que colocar em prática. Então ela pensa de como vai ser essa operacionalização desse processo e depois ela tem que ir lá e executar. Então fica muito difícil esse processo. Em empresas maiores, se você tiver que fazer isso também, é muito desgastante, né? E vai chegar uma hora que você vai mandar embora os seus gestores. É isso que acaba acontecendo aí dentro desse processo organizacional. O autor aqui, ele traz, né, as principais etapas ou decisões do processo de organização, né? A primeira aqui é a análise dos objetivos, tá? Então, qual que é o objetivo daquela atividade? Nós vamos fazer sempre a divisão do trabalho para aquelas atividades, tá? Aí depois nós temos dois caminhos, a definição de responsabilidade, quem que vai fazer aquela tarefa, né? E definição de autoridade. Então, eu vou ter a responsabilidade pela tarefa e quem que vai ter a autoridade, tá? Então, nós vamos saber ali. Então, eu coloquei o João, que ele é o responsável pela atividade. Quem que vai estar mandando no João, tá? Então, eu vou definir a autoridade. Ou, outra coisa, o João, ele vai mandar em quem? Quem que vai atender o que o João está pedindo, tá? Então, na divisão de trabalho, essas coisas têm que ficar bem claras, porque senão, o que acontece? Eu faço a divisão do trabalho, tá, como gestor, e aí eu passo a definição de responsabilidade para o João, mas as pessoas que estão abaixo do João não entendem ele como uma autoridade para dar essa ordem. Eles não entendem. Então, vocês imaginam, ó, foi desenvolvido um objetivo aqui na primeira tarefa lá no planejamento, nós fizemos a divisão do trabalho, o João é responsável por essa atividade, mas ninguém sabe, né? As pessoas que estão envolvidas não sabem que o João tem autoridade. Então, como que ele vai conseguir fazer as outras pessoas a entregar um resultado? Ele não vai conseguir, né? Então, a gente precisa comunicar bem aqui o que vai acontecer. João, ele tem a responsabilidade de fazer essa atividade e envolver outras pessoas. Nós temos que dar autoridade para essa pessoa. Então, aqui, ó, tanto definir que o João vai ser o responsável pela atividade, como definir a autoridade para ele, é bastante importante, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas no processo entendem o quê? O que o João falar precisa ser feito, né? Porque ele tem autoridade aqui. Nós delegamos tanto a atividade como a autoridade de ele fazer esse processo. Dentro das empresas acontece muito, ó, o João que vai fazer isso. Só que as pessoas abaixo dele não entendem que ele tem essa autoridade. Fica muito difícil de ele fazer esse gerenciamento dessa equipe. Quando o Toninho não veio hoje, ele está na sala, na empresa que ele trabalha, algumas ações de alguns comentários que ele faz, eu vejo que falta isso daqui. Algumas pessoas lá têm as responsabilidades de fazer as coisas, só que eles não enxergam que essa pessoa tem autoridade para fazer a atividade. Então, pode ser aqui um dos processos aqui na divisão do trabalho, ó, tá vendo?
não está acontecendo. Parece ser uma coisa simples, né? Ah, ele veio com uma atividade automaticamente, ele tem definição já de autoridade. Isso não é verdade, tá? A autoridade, ela tem que ficar bem clara que a pessoa tem aquela responsabilidade para ser feito. É mais ou menos como acontece aí no representante de sala, né? Então, a gente passou, né, a divisão dos trabalhos, analisamos os objetivos, divisão do trabalho, nós definimos as responsabilidades, mas a turma toda reconhece essa autoridade da representante de sala. É isso que o gestor precisa deixar muito claro. Quando ela tem a responsabilidade e quando está definida a autoridade, o que ela passa de comunicado para vocês, vocês entendem aquilo como verdade. Fica muito mais fácil para mim, né? Que eu fiz lá a gestão, né? Na hora que eu dividi as atividades, definiu responsabilidade, né? E tem ali a definição da autoridade. Vocês não ficam me chamando, né? Questionando o que está sendo falado, tá? E eu também tenho a percepção, né? Que quem recebeu essas duas atividades está fazendo da forma correta. Por quê? Porque eu não tenho retrabalho, eu não preciso ficar corrigindo as atividades que são feitas, né? Não atividades de sala, atividades ali do dia a dia, datas, coisas importantes aí que dependem do curso. Dentro das empresas é a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? E dentro disso nós temos o desenho da estrutura organizacional, que dentro disso daqui, né, vai estar claro. Quando eu defino a responsabilidade da pessoa, eu defino a autoridade, eu vou colocar lá no desenho da organização. Tá? Por quê? Entrou um funcionário novo, né? Então ele vai ver lá no organograma que a pessoa aqui, ó, ela tem essa responsabilidade e ela tem autoridade, tá? Essas etapas da tomada de decisão, ela é bem a parte superior lá da pirâmide mesmo, tá? Nós estamos falando da parte alta ali, que é planejar, dividir o trabalho, delegar para a pessoa, dar autoridade para ela, tá? E depois passar isso daí para o desenho da organização. Você vê que cada vez mais a gente está falando da parte superior da pirâmide, né? Então, nós paramos de trabalhar com processos burocráticos e repetitivos. A gente só está pensando em processos de tomada de decisão. São coisas muito distintas dentro da estrutura organizacional, tá? É o pensar, trazer coisas novas, envolver pessoas e entregar resultado, tá? Então, o processo acontece quando o gestor decide sobre a divisão do trabalho, fragmentando em partes, em atividades, que são atribuídas a uma pessoa ou um grupo, o que é conhecido como departamentalização. Cada departamento realiza sua parte do trabalho e o conjunto do trabalho total realiza os objetivos da empresa. A divisão do trabalho varia conforme a complexibilidade do trabalho a ser realizado, tá? Então, isso aqui foi o que nós falamos ali, né, de você criar as atividades envolvendo pessoas ou grupo, né? E sempre vai estar criando ali a departamentalização dentro dessa atividade. É simples esse processo, a gente enxerga dentro das empresas. O que a aula de hoje ela traz para a gente? A gente tem que enxergar isso como gestor, tá? Então, como gestor, o que eu vou fazer? Eu vou criar as atividades, só que eu tenho que pensar como que eu vou delegar essas atividades. A pessoa que está recebendo isso, ela vai conseguir, né? Ela tem capacidade de desenvolver a atividade e ela tem capacidade de o grupo que está abaixo dela entender que ela é responsável por essa atividade, porque nós vamos fazer isso daí muitas vezes ao dia, né? Às vezes, então, às vezes nós vamos ter várias atividades ali e a gente não envolve só o gerente, né? Então, às vezes eu vou fazer uma atividade que eu preciso ter uma informação de um departamento específico. Então, eu preciso saber quantas atividades estão acontecendo dentro de uma linha de montagem. Então, às vezes não é nem o gerente que está ligado àquela atividade, né? Eu posso pedir, né, para o gerente, só que ele vai falar para uma pessoa operacional fazer aquela atividade, né? Então, nós temos que conseguir
que várias pessoas elas consigam interagir dessa forma, né? Fazendo o gerenciamento da sua própria atividade e às vezes envolvendo mais de uma situação, né? Então a gente começa a criar várias pessoas com capacidades gerenciais dentro da empresa, que esse é o foco. Quanto mais você tiver pessoas que consigam absorver a atividade e tomar decisões, é melhor, né? É você ter um grupo que consegue ali no dia a dia ser efetivo e entregar mais resultados sem todo momento precisar ser direcionado. Eles precisam ser orientados, né? Mas se você tem uma equipe que toda hora você precisa ficar falando, não, você precisa fazer desse jeito, faz desse jeito, é dessa forma, fica difícil, né? Fica desgastante todo momento você está mostrando. Quanto mais autônomo você tem a sua equipe, é melhor para você conseguir fazer essa administração dos processos. Nunca tirando o olho, né? A gente sempre vai estar criando ferramentas para estar controlando essas atividades. Se a gente deixa por conta dessa cadeia aí, dessa departamentalização, quando a gente vê o negócio já assim, foge do controle, tá? Então, a parte de a gente estar olhando os resultados, reavaliando essas atividades, dando feedback para essas pessoas, é um processo que nós vamos fazer com uma rotina dentro das nossas atividades. A gente não pode esquecer disso daí. Não é porque o seu time está ganhando que ele vai ganhar sempre. Você tem que pensar dessa forma. Você não precisa ser pessimista, em algum momento ele vai perder, não é isso. Está ganhando, vamos continuar melhorando para continuar ganhando. É isso que a gente tem que pensar. O processo de organização também acontece em todos os níveis da empresa. Chegou um gráfico aqui que agora vocês vão entender tudo que eu estou falando. Nós temos o nível, né, institucional, que é a parte de cima da pirâmide, nós temos o intermediário e nós temos o operacional, né? Então, a organização, nós vamos fazer o desenho organizacional, né, do que vai acontecer dentro da empresa. O intermediário, ele vai fazer o desenho do departamento dele ali específico, do que foi combinado lá em cima da pirâmide, né? E o operacional vai ter os desenhos dos cargos e das tarefas, tá? Então, aqui no operacional, o que foi combinado lá no planejamento, ele vai ser feito aqui. Só que é um desenho, né, de várias tarefas para a gente conseguir atingir um resultado. Olha que interessante aqui, ó. Tá? Dentro dos níveis da organização, nós temos ali, ó, o institucional, ele é genérico e sintético. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma atividade, né? Então, eu vou falar, ó, aquela atividade lá dentro do mercado, ela deve ser feita dessa e dessa forma. Eu só vou falar isso. Quem que vai pensar nas atividades? O intermediário, né? Ele vai ser menos genérico e mais detalhista, né? Pô, o chefe ele pediu para a gente colocar as plataformas, as prateleiras, num momento que não atrapalhe o processo operacional de funcionamento do mercado, tá? Por quê? Eu criei aqui, ó, um planejamento. Quem que vai fazer o desenho disso é o meu gerente, né? Então, ele vai pensar lá e vai colocar um passo a passo de como que eu vou fazer aquele planejamento que foi pedido, tá? Normalmente é discutido aqui entre intermediário e institucional, né? Mas eu não fico lá operacionalizando aquela atividade lá maçante, pensando em todos os detalhes. Para isso que nós temos o gerente. O gerente que ele vai. O gerente ele apanha de cima e ele apanha de baixo. Tá? Aqui ele está no meio, né, do processo. Quem está no meio do processo, todo o vento aqui pega nele, né? Se vem daqui, acerta ele, se vem daqui, acerta ele. E é assim mesmo, né? O gerente ele está sendo preparado para ser um cara que vai pensar aqui as atividades. Então, o que ele tem que fazer aqui? Ó? Ele vai ser menos genérico, né? Porque ele vai ter que passar por operacional. Então, não adianta ele só falar para o operacional, ó, eu não quero que vocês montem prateleira durante o horário de expediente do mercado. O que ele precisa fazer? Ele precisa criar, né, uma operação
no qual ele fala o horário que isso tem que acontecer, quais são as equipes, como que isso vai ser feito. Então tem toda uma atividade ali de pensar como que vai ser as tarefas, né? E depois nós temos o operacional, que é totalmente detalhado e analítico, né? Então ele vai pegar ali, o operacional ele só faz o que está escrito. Então você tem que ter ali o passo a passo que foi combinado ali no nível gerencial, tá? E depois de amplitude, tá? O que nós, como gestores, pensamos? Nós nunca pensamos na operação micro. A gente sempre pensa em todos os detalhes. Por mais que eu fui genérico aqui, quando o pedido que eu fiz de 2 linhas para o gerente, eu fui macro, eu pensei em todos os detalhes. Eu pensei em não atrapalhar a operação, eu pensei em quanto ia custar essa operação, eu pensei em todos os detalhes, tá? Então, a pessoa que faz o planejamento, ela é sempre macro, ela está sempre com uma visão interna e externa da empresa. Ela está sempre pensando na parte operacional, ela está pensando em quanto vai gastar, ela pensa nas atividades geral, sempre macro. O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo com o meu concorrente. O administrador, ele pensa fora da caixinha, tá? Ele não está ligado somente à operação que está acontecendo lá dentro do mercado, tá? Então, ele está pensando nos fornecedores, ele está pensando em todas as atividades ao mesmo tempo, sempre, interno e externo, tá? Então, ali na amplitude, o gestor, ele está pensando no macro, né, no orientado, aborda cada organização como uma totalidade, tá? Então, nós pensamos no processo como um todo. No intermediário, aborda cada unidade organizacional separadamente. Então, o gerente, ele está pensando o quê? O gerente, ele pensa no supermercado ali, né? Ele pensa só naquela estrutura ali. Então, ele vai estar pensando o que é melhor para aquela estrutura. E o operacional, ele só pensa micro, né? Ele só pensa naquela atividade. Então, micro-orientado aborda cada operação separadamente. Então, se você manda ele fazer a prateleira naquele horário, com aqueles equipamentos, etc., ele só vai pensar naquilo. Ele não pensa em nenhum outro tipo de processo, tá? Então, por isso que a gente tem que passar bem detalhado para ele não impactar em outras operações, tá? O autor, ele traz essa demonstração aqui dos níveis organizacionais, ela mostra para a gente uma realidade bastante grande, tá? Então, mostra que nós temos que pensar as atividades, nós como gestores, né? Sempre pensando no processo como um todo, tá? Então, nós não vamos pensar só nas prateleiras, nós vamos pensar na movimentação do mercado, de não atrapalhar. Nós vamos pensar nos processos ali que está de ter algum funcionário que com alguma ferramenta acerte um cliente ou algo do tipo. A gente vai pensar em todos os detalhes mesmo para aquela operação não gerar problemas. Isso que é fazer gestão. O gestor, o que ele pensa? Ele pensa que aquela atividade ela não vai trazer consequências negativas para dentro da empresa. O gerente, ele vai operacionalizar as nossas ideias e o operacional ele vai executar, né? Por isso que a gente tem que sair do operacional o mais rápido possível, tá? Os métodos de departamentalização mais usuais são, tá? Então, o Williams, ele fala aqui sobre os métodos de departamentalização mais usados, tá? Que são 5. Eu vou estar falando aqui para vocês, tá? A departamentalização funcional aqui, que é a primeira que o autor cita, o tipo mais comum de divisão por empresas, pequenas ou novas, em que o trabalho e os funcionários são organizados por função ou área. Por exemplo, departamento contábil, comercial, de produção e recursos humanos, tá? Então, esse daqui, nas empresas de médio porte e pequeno porte,
a gente tem a divisão funcional, que é a mais comum que a gente conhece aí. É dividido por departamentos, tá? Então, nós vamos ver que depende de qual é a característica da empresa, a gente muda essa departamentalização, tá? Então, no item 2 que o autor cita, ele diz departamentalização por produtos, tá? Então, nós vamos ter funcionários e trabalhadores são organizados por produto, facilitando que se tornem especialistas por portfólios de produtos. Esse segundo aqui, departamentalização por produto, no meu setor, no setor que eu trabalho, automotivo, ele é bastante efetivo, acontece muito isso. Então, eu ligo na empresa que ela vende vários tipos de produto. Então, ela tem a parte de suspensão, ela tem a parte de lataria, ela tem a parte elétrica, e eu tive um problema com o meu carro, com uma peça que eu comprei dessa empresa. Por exemplo, da parte elétrica, tá? Eu comprei lá um fuzil para a parte de iluminação do meu veículo, e esse fuzil ele deu um defeito. E eu ligo nessa empresa. Quando a empresa ela tem uma departamentalização por produto, o que eles fazem? Eles fazem assim, deu um problema, nós vamos mandar essa ligação para o William. Por quê? Ele vai falar exatamente o porquê que deu problema nessa peça elétrica, tá? Então, essa departamentalização por produto acontece muito, né? Quando a empresa ela tem uma variedade de portfólio de produtos. Então, é muito difícil a pessoa ela conhecer vários tipos de produto, né? Claro que você vai ficando mais tempo na empresa, você vai aprendendo mais, né? Mas normalmente vai ter uma pessoa lá que é muito especialista. Então, algumas empresas fazem a divisão também por produtos. Isso é bastante interessante. Quando a gente pega, por exemplo, em lojas mais sofisticadas, né? Então, a pessoa, por exemplo, vai comprar um terno. Então, nós temos o vendedor ali que é específico de venda de terno. Então, a pessoa entra lá, ela é exigente, né? Ela quer um terno de tal marca, com tal característica. E nós temos um vendedor ali específico só para tratar de vendas de terno. A possibilidade de a venda ser efetivada é bastante grande, né? Porque quando o cliente pedir alguma característica, nós vamos ter, né, como informar efetivamente o que aquilo acontece. Eu quero que o terno seja cortado dessa forma. Ó, você não pode cortar esse terno dessa forma, porque quais as consequências que podem dar. Quando é um vendedor genérico, né, o cliente fala assim, tem que cortar. O que ele fala? Ok, sem problema, eu corto. Mas aí depois que efetivamente vai para ser cortado lá, quando o cliente vai retirar o terno, o que acontece? Não fica do jeito que o cliente imaginava. Então, a departamentalização ali por produto acontece muito dentro das organizações, tá? É bastante comum ter esse tipo de atividade. Professor, eu consigo ter uma organização que ela seja funcional e departamental por produto? Nós conseguimos. Nós vamos chegar ao quinto item, tá? Que mostra que tem empresas que ela tem atividades que são funcionais, que são departamentalização por produtos. O que essas empresas fazem? Elas fazem uma mescla dessas atividades. Isso é possível? É possível. Você vai criando situações administrativas para você ter essas atividades, tá? Só terminando aqui o que o autor fala, né? Por exemplo, departamentos de acabamentos, material básico de construção e peças sanitárias, né? É verdade, quando a gente vai esses grandes centros aí de vendas de material de construção, nós temos o especialista, né? Por departamento. Então, você pega lá, eu quero comprar, por exemplo, luminárias. Tem sempre ali o vendedor específico, né? Que ele é daquele departamento. Então, ele acaba te ajudando. Ele fala qual tipo de lâmpada que você tem que comprar, qual a voltagem e etc. É até um exemplo aí que está mais próximo do dia a dia de vocês.
é uma divisão de trabalho, né, por produto. Nós temos departamentalização por cliente, o trabalho e os funcionários são organizados de acordo com os grupos de clientes, possibilitando que os departamentos se especializem em atender aos clientes conforme suas preferências e expectativas. Por exemplo, os departamentos femininos, departamentos masculinos e infantil, tá? Nós temos aí o departamentalização por clientes, nós podemos falar nos bancos também, né? Nós temos a conta que é normal, que é a conta popular aí, nós somos atendidos por um gerente que ele atende ali basicamente toda a agência, né, uma atividade ali comum a todos, e nós temos aqueles clientes que são clientes ouro, clientes Van Gogh, clientes aí, vários nomes aí que são clientes específicos, né? Então, quando você atinge esse tipo de perfil, você tem um cartão de cor diferente, você tem outras atividades ali. Então, nós temos muitas empresas atendendo os clientes por características. Eu vejo isso de uma forma positiva, tá? Então, eu tenho um cliente que me traz uma rentabilidade de 2 milhões, por exemplo. Eu acho que esse cliente ele tem que ser tratado por algum departamento específico, tá? Porque ele tem características diferentes. Se eu coloco ele tudo na mesma operação, fica difícil atender um cliente de R$100 com o mesmo perfil de um que me traz 2 milhões de reais. Professor, você está discriminando a operação? Não é isso. Eu estou o quê? Departamentalizando. O cliente que hoje ele me traz 2 milhões de reais para dentro da empresa, provavelmente em algum momento ele começou com R$100. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma operação para desenvolver os clientes de R$100, entendendo que ele vai ser potencial um dia, tá? Mas eu tenho que ter uma diferenciação para os clientes que hoje traz a rentabilidade para dentro da empresa, tá? Então, essa departamentalização por clientes, eu vejo esse processo como uma coisa bem-vinda, tá? Só que eu tenho que pensar no quê? Na minha operação menor, tá? Eu tenho que ter uma estrutura para isso e sempre pensando que esse cliente que hoje fatura R$100, em algum momento ele vai crescer, tá? Eu tenho que cuidar bem dele, porém, eu tenho que tratar o cliente ali que hoje já me traz a rentabilidade efetiva e que mantém o meu negócio. É esse processo que eu tenho que pensar, tá? E tem aqui também a departamentalização geográfica, utilizada geralmente por grandes empresas que têm filiais distantes fisicamente, organizando o trabalho e os funcionários de acordo com as divisões geográficas, facilitando a contextualização da gestão das unidades. Por exemplo, Departamento Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, tá? Que é a divisão de trabalhos aí por região. Quando a gente fala de um país tão grande igual o Brasil, isso daqui é bastante importante, até porque o produto que eu vendo aqui em São Paulo, né, na região Sudeste, quando eu vou trabalhar ele lá no Nordeste, inclusive, além de ele ter outras características regionais de venda, vai ter inclusive outro nome mesmo. O mesmo produto que eu vendo aqui no Nordeste, ele tem um outro nome, aí fica muito mais difícil, né? Então, por exemplo, a gente vende aqui no Sudeste, falando aí novamente dos produtos automotivos, a gente vende muitos veículos sem ar-condicionado ainda, apesar que a temperatura aqui também vem aumentando. Mas no Nordeste, desde os anos 90, a clientela já exige os carros com ar-condicionado. Por quê? É um local muito mais quente, tá? Então, essa departamentalização geográfica, ela vai trazer essas percepções dos negócios, porque você está mais próximo, você consegue entender qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daquele cliente e quais são as necessidades, tá? E tem a departamentalização matricial, que é a configuração híbrida, né? Então, aqui foi o que eu já tinha falado. Híbrida é o quê? É você juntar várias coisas, né?
que combina diferentes departamentalizações, geralmente utilizada por grandes empresas ou que envolvem trabalhos especializados, que pode ter na linha horizontal a departamentalização funcional e na vertical as divisões por produtos, clientes, situações geográficas e até mesmo projetos. Por exemplo, uma empresa de projetos tem as funções administrativas, financeiras, recursos humanos e planejamento na linha horizontal, que atendam a todas as divisões de projetos na linha vertical: engenharia civil, elétrica, hidráulica, mecânica e arquitetura. Também pode combinar outras formas de departamentalização entre as linhas horizontal e vertical, tá? Hoje, o que essa aula ela trouxe para a gente, tá? A gente tem que ter a percepção de como que nós vamos montar os nossos departamentos, tá? Depende do perfil da empresa. A gente tem que entender como que funciona o mercado que nós estamos trabalhando. Então, são várias atividades que a gente vai fazer a análise para uma entrega de resultado. Por que um gestor da área de alimentos ele não se dá bem, por exemplo, na área automotiva? Porque ele tem que ter esse conhecimento de como que funciona o mercado, né? Como que funciona as atividades. Então, são várias coisas e várias percepções que a parte de cima da pirâmide ela tem que ter, né? Nós temos excelentes gestores, por exemplo, na área de educação, só que quando essa pessoa ela vai fazer gestão em outros segmentos, ela não consegue ter o mesmo desempenho. Ela vai aprender, ela vai evoluir, assim, então tem vários passos. Eu não estou falando aqui que não dá certo, tá? Mas às vezes ela não consegue atingir o mesmo resultado que ela acontecia. Então, normalmente a pessoa ela vai, né, trabalhando sempre no setor dela, né? Ela vai desenvolvendo e ela vai criando mais habilidades possíveis, porque ela consegue fazer essa junção de visão, tá? O que o gestor ele precisa ter? Ele precisa ter visão das atividades que precisam ser feitas para ele conseguir tomar uma decisão. E quando você consegue ter uma visão mais analítica? Quando você tem informação. Não tem outra forma de você conseguir tomar decisões se você não tiver informações. O gestor ele trouxe aqui, né, para a gente assimilar. A departamentalização matricial é uma configuração de estrutura organizacional híbrida que combina diferentes departamentalizações, geralmente utilizada por grandes empresas ou que envolve trabalhos muito qualificados, tá? Ficou pequeno aqui, mas ele mostra aqui, ó, que são linhas de atividades, né? Então, uma empresa que tem ali, por exemplo, linha infantil, linhas de cosméticos, linhas de tecido, linhas de salgadinhos, linhas de produto de saúde, né? Então, nós vamos fazer ali a segmentação na horizontal e na vertical. Então, vai depender do quê? De qual o mercado que a gente quer trabalhar, de que forma a gente quer trabalhar. Então, a gente consegue montar matrizes diferentes dentro das empresas. Isso vai depender do quê? Das atividades, né? E quais são os produtos que a gente vai estar trabalhando. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma atividade que eu só trabalho em São Paulo, né? Então, eu não preciso fazer uma atividade matricial, né? Eu posso fazer uma atividade específica ali, ou por clientes, ou mesmo por região. Então, eu vou tomar a decisão ali do que eu quero usar para a minha atividade. O que funciona melhor? É isso que eu tenho que perguntar, tá? Então, adianta, por exemplo, lá na CIC, quando eu vou comprar uma tinta, eu tenho uma pessoa que é da área comercial, genérica, então eu vou comprar a tinta e eu faço uma pergunta específica para ele. Aí ele me responde assim, não, essa tinta é boa. Só responde isso, né? O cara é de vendas. Essa tinta é boa, mas... Aí eu faço outra pergunta para ele. É boa, mas dura quanto tempo se eu faço uma pintura externa?
Aí ele, não, pode comprar, é de confiança, ela é boa. Ele me responde de novo que ela é boa, entendeu? O que eu preciso lá? Que ele fala, ó, efetivamente, se essa tinta tomar chuva, ela dura 3 anos. É essa a pergunta que eu estou fazendo, né? Então, hoje, nós não temos mais espaço para esse tipo de operação, né? Que é a operação um jeitinho ali, que as pessoas achavam que você fazia o comentário. Hoje, a gente precisa das pessoas técnicas que tenham conhecimento naquela atividade, né? Tanto por isso que é criada, né? A gente vai num lugar igual a CC e tem lá por departamento, né? Você quer comprar uma cadeira de praia lá, ó, a pessoa ela vai lá perto de você e fala assim, ó, essa cadeira aqui, pelo seu perfil, assim, que você tá ficando um pouco obeso, é bom você levar essa daqui que aguenta até 140 quilos. A gente vê lá, né, quebrando as cadeiras na praia, né? Então, assim, a pessoa tem a característica, né? Ela tem aquela percepção ali do negócio do que deve ser feito. Você já sabe que pela estrutura são definidas a amplitude do controle, a autoridade, as responsabilidades e o modo de comunicação, o que envolve decidir também sobre o grau de centralização e a especificação do cargo, que você já viu na aula anterior, tá? Então, a centralização aqui do cargo, da atividade, né? E a especificação do cargo, ela vai estar muito ligada lá à parte organizacional e aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que ter a percepção, né? Eu faço uma atividade que eu vou lá e delego uma informação para 30 gestores, por exemplo, aí eu passei aquilo lá. Será que os 30 têm a mesma capacidade para resolver aquelas operações? Então, eu sei que 6, 7 não tem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar os 23 trabalhar um pouco mais solto, né? E cuidar daqueles 7 que eu entendo que tenha mais dificuldade. Não que eu vou ficar no pé deles, né? Mas eu vou estar ali se colocando à disposição com ferramentas de treinamento para esse daí. E no final, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar os 30, né? Porque às vezes eu estou achando que é aquele 7 que vai me dar problema, e daqueles 23 lá que eu selecionei como pessoas que eu podia estar ali confiando, né? Aí vem e o problema acaba vindo dali. Então, assim, a gente não pode ter tipo de parceria que não vai ser avaliado, tá? Então, a gente tem que estar sempre cuidando disso daí. O autor aqui, ele traz um exemplo aqui, né? Só para a gente ir finalizando a atividade. Pensando em um processo de organização do cotidiano do gestor, se o objetivo do plano é aumentar as vendas em 3% no mês, todo o time comercial deve ser envolvido diretamente. O gerente, ele é responsável por garantir a atuação de seu pessoal no departamento comercial, e cada membro do time é responsável por desenvolver as atividades definidas pelo gerente, atuando no seu cargo e exercendo sua função dentro da estrutura organizacional. Ao fim, o esforço de todos deve contribuir para o alcance dos objetivos planejados, tá? O autor, ele traz aqui um exemplo de metas ali no dia a dia, né? Nas vendas. Então, nós vamos colocar a meta, nós vamos definir um aumento da meta de 3%, tá? Isso daí, esse aumento, ele precisa ser tirado de relatórios e de funções que a gente entenda como potencial, tá? Então, quando eu vou colocar uma meta para minha equipe, o que eu tenho que fazer a análise antes? Eu tenho que ver se eu tenho margem para atingimento dessa meta, tá? Porque eu trabalhei em algumas empresas que era assim, o resultado da empresa dava 30 milhões. E aí na primeira reunião de janeiro, eles juntavam, falavam, ó, parabéns, nós atingimos 30 milhões, para esse ano nós estamos projetando um aumento de 10%. Tá, é lindo, né, o número, 10% do que foi feito no ano passado. Mas ninguém falava de como que seria feito esse aumento de 10%, tá?
Então, como gestão, o que nós temos que pensar? Nós vamos envolver a nossa equipe, mas nós precisamos mostrar, né, como que isso precisa ser feito. Essa é a forma, o processo que deve acontecer. Então, nós temos que envolver o time e mostrar como os processos devem ser feitos. Se nós não tivermos a capacidade de fazer isso, realmente a gente fica num processo superficial. Isso daí nenhum objetivo é atingido, tá? Então eu preciso envolver as pessoas, porém eu tenho que falar como elas precisam fazer isso. Isso em todos os sentidos, tá? Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, pessoal, estamos aqui. Estamos aqui. Pensei que vocês tinham dormido. Sim. Alguma pergunta aí? Por mim não, pessoal, tá tranquilo. Tranquilo? O tema era bem simples, né? Da aula passada, tá? Eu dei uma atividade valendo 500 pontos. Ainda vocês têm um tempo de fazer essa atividade aí, tá? Falando sobre o trabalho de home office. Então, se vocês conseguirem fazer aí, vão ser bem-vindos. Eu recebi até agora só do Antônio. Para essa semana eu vou deixar aqui mais uma atividade lá na seção 3.4. Agora que você já identificou como o gestor organizacional atua no processo de organização, chegou a hora de colocar a mão na massa. Para ajudar Beto na organização do programa de trabalho flexível para Módulo, agora você deverá identificar quais são as atividades a serem realizadas e definir as responsabilidades. Vou deixar duas questões aqui para vocês ajudarem o Beto aí na parte de organização, tá? Que é quanto à modelagem do trabalho, qual é a configuração de desenho organizacional mais adequada para trabalhos que são realizados por pessoas qualificadas e criativas. Lembramos que na resposta da aula passada falava sobre a criatividade, a gente deixando o trabalho flexível, né? Quanto mais flexível era o trabalho, mais a gente estava criando uma equipe que conseguia desenvolver coisas novas, né? Que eram as pessoas criativas. A segunda, como é caracterizada a amplitude de controle quando o trabalho exige qualificações e criatividade dos funcionários, tá? Para a gente responder isso daqui, nós vamos usar o que foi passado hoje, só que tem uma forma que, particularmente, eu gosto bastante, tá? Que são definições por colunas, né? E listas de atividades. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tento listar as coisas por atividade. Então, eu vejo os prós e os contras daquela atividade e sempre criando colunas, tá? Então, em algum momento eu aprendi essa atividade de responder as coisas ali sendo listadas, tá? Os prós e os contras. E hoje o autor, ele pede esse processo aqui e dá como dica para vocês, tá? Então, para definir as atividades e responsabilidades, após buscar a resposta ao questionamento proposto e fazer a reflexão
quanto aos benefícios que o trabalho flexível pode trazer para módulo, monte uma tabela de 3 colunas. Na primeira coluna, liste quais atividades devem ser realizadas para organizar o programa. Na segunda, liste as funções que assumem cada atividade. E na terceira coluna, indique quais são as responsabilidades associadas a cada atividade, tá? Então, se vocês quiserem responder essas atividades aqui, A1 e A2, com essas colunas aqui, tá? Vocês fiquem à vontade. É um processo que eu gosto bastante, porque a coluna, primeiro a gente pode dividir por assuntos, né? E isso eu acho bacana. É mais ou menos como se fosse o Excel, né? A gente vai colocando ali atividades e uma coisa vai trazendo uma reflexão sobre a outra que nós escrevemos, tá? Reflexões e soluções. Por isso que eu comentei que eu gosto bastante disso daí, principalmente na parte do administrativo. A gente consegue se antecipar aos problemas que nós vamos ter daquela atividade, tá?